Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo, amém? Convido vocês para abrirem as suas Bíblias em Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Carlão, obrigado pelaquela chave domingo passado que você me deu, porque quando eu cheguei aqui 8h30, eu que abri a igreja hoje. Eu não vou falar para vocês com quem que o Rubão aprendeu essas coisas, não. Glória a Deus. Josué, no capítulo 21, versículos 43, 44 e 45. Deus havia prometido aos israelitas uma terra prometida, que foi conquistada com a liderança de Josué, como seu líder. Ali ele pôde juntamente não só conquistar Jericó, mas conquistou todas as terras para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E quando todas as tribos de Israel haviam tomado posse da parte que Deus havia prometido para eles, Josué pode declarar exatamente o que nós vemos nesses versículos, os versículos 43, 44 e 45. 21, não está ali ainda? Vamos achar o passador aqui? Eu vou colocar ali, ó. Glória a Deus, obrigado, querido. Josué capítulo 21, o 43, 44, 45, ele declarou: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinham jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através dela. Senhor Deus, que não seja eu quem fale, seja o teu Espírito através de mim, que nós possamos aprender, nós possamos praticar, que toda obra de Satanás contra nós seja desfeita agora, que somente o teu Santo Espírito tenha liberdade em nossas vidas. Fala conosco aqui no templo, fala com as pessoas que estão online. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós vemos nesses versículos que a fidelidade de Deus era algo inquestionável para Josué. Ele não questionava a fidelidade de Deus. A palavra de Deus, ela está cheia de passagens pelas quais nós vemos a fidelidade de Deus. Tanto que o salmista declara no Salmo 33, vou colocar ali para os irmãos, versículo 4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deus é fiel. Deus é o fiel. É o nosso tema desta manhã. Sobre a fidelidade de Deus, Moisés pôde declarar: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A sua obediência hoje vai visitar as próximas gerações se Jesus não voltar. Olha o tanto que isso é sensacional. E nós vemos adesivos para todo lugar: Deus é fiel. E falar que Deus é fiel é chover no molhado. Porque Deus é fiel, é a natureza dele. A pergunta que nós precisamos fazer para nós hoje é se nós somos fiéis a Deus. Porque Deus ser fiel é normal. É igual Deus é amor. Chover no molhado. Deus é amor. Mas a verdade é que eu e você precisamos ver até onde nós estamos prontos a sermos fiéis a Deus. Eu quero dizer que Deus tem sido fiel à igreja em Jundiaí, que Deus cuidou dessa igreja, que Deus usou o servo dele para plantá-la, que ela, iniciando em março de 2010, ela teve continuidade. Ela passou tempos difíceis e passou tempos de glória, mas isso é normal na vida de todas as pessoas. E nós estamos aqui hoje para celebrar a fidelidade de Deus a nós. Deus tem sido fiel aos líderes dessa igreja, tem sido fiel aos membros dessa igreja, Deus tem sido fiel a essa igreja. Se não fosse, ela não estaria aqui hoje. E ela não estaria fazendo a obra que tem feito. E nós vemos nesse texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que Deus é fiel, que Deus nunca muda.
Mas há uma pequena condição que diz aí para nós precisamos amar e obedecer a Deus. Amar e obedecer a Deus. Olha, a pergunta que nós temos aí para nós, né? Você confia na fidelidade de Deus? Estamos prontos a confiar na fidelidade de Deus? A Bíblia, ela deixa claro que podemos confiar em Deus. E eu gostaria de destacar nesta manhã 6 verdades. 6 verdades que podemos e devemos confiar na verdade de Deus, na fidelidade de Deus. E se nós amarmos Deus e obedecermos a Deus, Ele vai cumprir com a fidelidade dEle em nós. O próprio Jesus falou para nós em João 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A prova nossa do amor a Deus é a obediência. E eu creio que a igreja que prega essas 6 verdades que nós vamos ver nesta manhã, ela em relação à fidelidade de Deus, ela é abençoada pelo Senhor. E as vidas e as pessoas que vivem essas verdades também são abençoadas pelo Senhor. Então a primeira verdade que eu gostaria de ver com os irmãos é que Deus ele é fiel para perdoar os meus e os seus pecados. A palavra de Deus diz para nós em 1 João, tem um retorno aqui para mim, ó. Olha que maravilha, ó. Oh, glória a Deus. Agora eu não vou ficar fazendo assim, mas já ia sair daqui com torcicolo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você confia em Deus para perdoar os seus pecados? Ou será que eu e você somos aqueles que pedem perdão e ficamos questionando se Deus perdoou ou não? Porque é assim, a gente pede perdão, a gente confessa, aí a gente tropeça na rua e acha que Deus está fazendo a gente tropeçar, porque a gente pecou lá 2 dias atrás. Vocês não são assim não, só eu, né? Se furou o pneu, aí Deus está pesando a mão. A gente confunde tudo, Deus já perdoou. Ele diz que coloca distante de nós o nosso pecado, como está o leste do oeste. Então a verdade que nós precisamos pregar, ensinar e viver como igreja é que Deus perdoa os nossos pecados, e nós confiamos nessa verdade, nós cremos nessa verdade. Outra verdade que nós precisamos crer é que Deus é fiel para orientar os nossos passos, que eu posso confiar em Deus para orientar os meus passos. Olha, a Bíblia diz para nós em Provérbios, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não apoie em você. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará ou Ele orientará as suas veredas. Se eu reconhecer o Senhor em tudo que eu estou fazendo, Ele faz parte de tudo aquilo. Então, às vezes, nós temos dificuldade de entender como Deus nos orienta. Deixa eu mostrar 3 formas pela qual Deus nos orienta. Deus nos orienta através da palavra, através da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, uma das formas pelas quais Deus nos orienta, e Ele é fiel em nos orientar, é através da Bíblia. E quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Então, quem está falando conosco é o Espírito Santo. Outra forma pela qual Deus nos orienta é através da oração. Assim aproximemos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quando nós oramos, Deus nos orienta, porque nós buscamos nele o consolo. E o Espírito Santo, quando estamos orando, ele está agindo. Outra forma pela qual Deus nos orienta é através do conselho sábio. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muitas vezes a gente sabe fazer alguma coisa, a gente sai desembestado, né? E a gente não pede conselho para ninguém. Ou pedimos conselho daquelas pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir. A gente não gosta de ouvir conselho da pessoa que vai falar a verdade para nós, né? Que vai falar, não é bem assim não funciona assim, Deus não quer assim. Nós não gostamos disso, nós gostamos de ouvir o que nós gostamos de ouvir. Então nós procuramos, mas a verdade é que o Espírito Santo usa a palavra, o Espírito Santo usa a oração, o Espírito Santo usa pessoas para nos aconselhar. E Deus orienta as nossas vidas e nós podemos confiar no Senhor, né? Então você confia em Deus para orientar os seus passos? Será que nós fazemos isso? Então a primeira verdade, nós vemos aqui que Deus ele é fiel, não só aí para orientar os nossos passos, mas para perdoar os nossos pecados.
E Deus é fiel também para acertar nossas contas. Olha que versículo interessante em Romanos capítulo 12. Diz assim: amados, nunca procurem vingar-se. Você nunca procurou vingar nada que alguém te fez, né? Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de beber, fazer isso, vocês amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós, como igreja, nós precisamos ensinar as pessoas e nós precisamos viver com a certeza que Deus é capaz de acertar as contas para nós. E que eu não preciso vingar de ninguém, que eu não preciso falar mal de ninguém, eu não preciso tentar fazer com que ninguém pague pelo mal que ele me fez. Você confia em Deus para acertar suas contas? Ou a gente está saindo aí tentando fazer vingança? Fazer o outro pagar? Não, mas ele tem que pagar. Ele fez, ele vai ter que ver. Né? Muito pelo contrário, nós devemos abençoá-los se eles tiverem com necessidade. Se tem um cara que abençoou muita gente que falava mal nas costas dele, ia atrás e ajudava a mesma pessoa não merecendo, era o Rubão. Eu tenho que reconhecer isso nele. A Edna contou que um dia eles estavam sem gás em casa e não tinha dinheiro para comprar gás, mas ele saiu com o cartão e comprou gás para um membro da igreja que precisava de gás. E eles não tinham gás em casa. E comprou com o cartão dele para pagar, sei lá com que dinheiro fosse chegar, confiando que Deus ia dar. Mas não faltou gás naquela vida, naquela casa. Faltou na casa dele. Ninguém se preocupou se ele tinha gás ou não. Mas ele se preocupou com alguém que provavelmente nem está aqui mais. Entenda? A gente tem que confiar em Deus para acertar nossas contas. Olha, Deus é fiel para recompensar a minha e a sua generosidade. Quando eu e você somos generosos. Está aqui um versículo aqui que o Rubão gostava de usar muito para poder fazer ofertas e dízimos. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que ele fez oferta e dízimo em 2006, em Campo Limpo, ele usou esse versículo. Dele será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E ele usou um exemplo. O carrinho de pipoca. Ele pegou o carrinho de pipoca e falou: você chega lá e pede um saquinho de pipoca, compra, a pessoa pega, enche aquilo, bate o fundo, né? E depois joga mais em cima. Né? E ele falou: quando nós damos por prazer, damos por alegria, o Senhor vem e nos dá uma boa medida, recalcada, sacudida e transportante. Ele enche o saco, ele bate em cima e joga mais em cima. Eu lembro como se fosse hoje, em 2006, a primeira vez que o Rubão fez uma oferta e um dízimo, tremia que nem vara verde. Né? Aquele homem daquele tamanho tremendo para fazer um dízimo e oferta. Mas a verdade é que a pergunta é: nós confiamos em Deus para recompensar a nossa generosidade? Que eu posso ser generoso porque eu confio que Deus vai ser generoso comigo? Ou quando eu vou contribuir com o reino, eu seguro um pouco aí, porque, né, sei lá se Deus vai deixar eu passar fome esse mês. Será se Deus vai me ajudar a pagar minhas contas ou não? Mais uma verdade que nós precisamos pregar e viver como cristãos e como igreja, que Deus é fiel para garantir a nossa salvação. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele os manterá firme até o fim. Quem vai nos manter firme até o fim? O Senhor. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já habita em nós. Amém? Olha, a melhor coisa que tem é você ler essas passagens do Novo Testamento e entender que quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Espírito Santo dele em nós. E não nos vê mais. E por causa disso, Ele nos garante até o fim. E diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. E nós precisamos confiar na garantia que o Senhor nos dá da sua salvação. Porque enquanto eu não negar ao Senhor, o Senhor nunca me negará.
Enquanto eu ser fiel até a morte, eu receberei a coroa da vida. Enquanto eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou salvo. E eu não perco a minha salvação quando peco e deixo de pecar. Porque eu não sou salvo por causa dos meus pecados. Eu e você somos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Porque não é por mérito. Porque ninguém merece. É de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É de graça. Quem está em Cristo é salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos pregar isso. E a sexta e última verdade que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, que nosso Deus é fiel para lembrar o seu e o meu trabalho. Deus é fiel. Ele diz assim, Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos a continuar e continuam a ajudá-los. Toda obra que eu e você fazemos, tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus, o Senhor vai nos recompensar. E você confia em Deus para lembrar o seu trabalho? Ou a gente fica esperando um tapinha nas costas? O pastor não falou nada, eu fiz, ele não falou nada. Ele não me reconheceu. Eu fiz isso na igreja, mas ninguém nem viu, ninguém falou nada. Você fez para o Senhor ou você fez para o homem? Se fazemos para Deus, ninguém precisa dar tapinha nas costas, ninguém precisa comentar. Se comentou, é um bônus. Faça para o Senhor e creia na recompensa do Senhor. Creia que o Senhor vai recompensar, porque Ele recompensa. Nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos pregar e viver essas 6 verdades a respeito da fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel. Só para recordar. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoá-los. Se buscarmos sua orientação, Deus é fiel para dirigir nossos passos. Se não fizermos vingança com as nossas próprias mãos, Deus é fiel para acertar nossas contas. Se formos generosos com a sua obra, Deus é fiel para nos recompensar. Se permanecermos em sua presença, Deus é fiel para nos garantir a salvação. Se fizermos a obra de Deus para a sua honra e glória, Deus é fiel em lembrar do nosso trabalho. Nosso Deus é fiel. Deus é fiel. Até estava pensando que podia sair esse cântico, né? É verdade. Era o predileto do Rubão. Foi difícil cantar ele uns sábados atrás aí. Queridos, quando nós vivemos essas 6 verdades, quando nós pregamos essas 6 verdades, como nós como igreja vivemos e pregamos essas 6 verdades, nós podemos falar como Josué fez, quando ele viu o povo todo estabelecido e ninguém conseguia resistir. Nós podemos dizer, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, a minha vida, a sua família, a esta igreja, de todas as promessas de Deus, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas vai falhar, todas vão cumprir em Cristo Jesus. Não é porque você é bom, porque eu sou melhor, ou porque o outro é pior, porque você é pobre, porque você é rico, porque você é magro, porque você é alto, porque você é gordo, porque você é letrado, ou você não sabe nem ler. Não é nada disso. Não é por causa da cor da sua pele, do seu olho, não é se você é careca, se você tem cabelo. Não é nada disso, é porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa da fidelidade de Deus. Confesse os seus pecados e Ele te perdoará. Entregue o seu caminho e Ele te orientará. Deixa a vingança nas mãos dEle que Ele vai tratar. Seja generoso que Ele vai te recompensar. Permaneça na presença dEle e você tem garantia de ser salvo. Se você fizer a obra de Deus, pode ficar tranquilo que Ele não vai esquecer. Ele vai te recompensar. Se você puder ficar em pé, eu convido que o faça. Santo é o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça. Nós te louvamos porque nós podemos confiar no Senhor.
que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Se entregarmos os nossos caminhos, o Senhor vai orientar para o melhor caminho possível, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E não precisamos vingar ninguém. Quantas pessoas fazem mal, falam mal de nós? Não precisamos esquentar a cabeça, o Senhor cuida. Que podemos ser generosos com a tua obra, podemos contribuir, dizimar, fielmente ofertar, porque o Senhor nos recompensa. E se permanecermos fiéis ao Senhor até o fim, vamos receber a coroa da vida. O Senhor garante a nossa salvação. É o Senhor quem nos leva fiéis até o fim e nos faz irrepreensíveis diante do Senhor. Se fizermos a tua obra para a tua honra e tua glória, o Senhor vai lembrar de todo o nosso trabalho. E nós vamos poder dizer, como Josué falou, de todas as promessas que o Senhor tem nos feito. Ele tem cumprido todas e vai continuar cumprindo, porque o Senhor não é não é homem para mentir. O Senhor é um Deus fiel, um Deus amoroso. Não é por causa de nós, é por causa do Senhor, é por causa da tua promessa. Pai, em nome de Jesus, abençoe as vidas que aqui estão, as vidas que nos assistem. E nesse momento que vamos cear, que vamos participar do pão e do cálice, o pão que representa o corpo de Cristo imolado na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, que nós possamos crer na tua palavra, nas verdades que aprendemos nesta manhã e vivê-las para a tua honra, a tua glória e o engrandecimento do teu santo nome. Traga cura sobre as vidas, traga libertação sobre as vidas, traga transformação sobre as vidas, porque tu és fiel e nós confiamos no Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.